A paz do Senhor a todos os alunos do Seminário IB. Espero que todos tenham tido bom proveito nessas aulas. E hoje nós vamos ministrar a aula número 6 do módulo Teologia Sistemática 2. E a aula 6 é os dons do Espírito Santo. Aí só fica faltando uma aula, e assim nós terminamos esse módulo. Quero lembrar a todos os alunos pela dificuldade que nós estamos tendo em referência ao material. E está tudo atrasado, mas a aula em si nós não vamos atrasar. Nós vamos estar postando quando chegar os livros, a gente entrega e daí os alunos entregam a prova, a avaliação. Ok? Isso aqui para que não haja nenhum atraso na grade do tempo de formação dos alunos. Amém? Então aqui, aula 6, que é referente ao capítulo 5, os dons do Espírito Santo. Aí nós vamos estudar o que aqui nesse módulo? A natureza geral dos dons, a variedade dos dons, a regulamentação dos dons e a recepção dos dons. Depois a prova dos dons. A natureza geral dos dons. Existe uma diferença entre dom do Espírito e dons, no plural, dos Espíritos e dom do Espírito. Dons, no plural, descreve as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para o ministério especial. O dom do Espírito refere à concessão do Espírito aos crentes conforme é ministrado por Cristo glorificado. Atos 2:33. Paulo fala dos dons do Espírito no plural. A grande diferença é dons no plural e dons no singular. Espirituais, original do grego, num aspecto tríplice, quer dizer, trino, Isso. Charismata, ou uma variedade de dons conhecidos pelo mesmo Espírito. Diaconai, ou variedade de Espírito prestado na causa do mesmo Senhor. Energemata, a variedade do dom ao mesmo Deus que opera tudo e todos. Todo esse aspecto refere-se com manifestação do Espírito, que é dado ao homem para proveito de todos. O propósito do dom do Espírito são capacitados com o propósito de edificar a Igreja de Deus, por meio da instrução dos crentes e para ganhar novos convertidos. Efésios 4, 7, 13. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Paulo enumera 9 dons que podem ser classificados da seguinte maneira. Primeiro, aqueles que concedem o poder para saber sobrenaturalmente a palavra da sabedoria e a palavra da ciência e de discernimento. Segundo, aquele que concede o poder para agir sobrenaturalmente, que é fé, milagre e cura. A terceira é aquele que concede o poder para falar sobrenaturalmente, profecia, língua e interpretação. Esses dons são descritos como manifestação do Espírito, dada a cada um para o que for útil, isto é, para benefício da Igreja. 2. Variedade dos dons. Primeiro, palavra de sabedoria. Por essa expressão, entende-se o pronunciamento ou a declaração de sabedoria. Novo Testamento é aplicado. A arte de interpretar sonho e dar conselhos sábios. Atos 7, 10. A inteligência demonstrada no esclarecer o significado de algum número ou visão misteriosa. Apocalipse 13, 18 ou 17, 19. Prudência em tratar assunto. Atos 6, 3. Habilidade no trato com as pessoas de fora da igreja. Colossenses 4, 5.
O jeito e descrição de entender a verdade cristã. Colossenses 1:28. Conhecimento e prática dos requisitos para uma vida piedosa reta. Tiago 1:15, 3 e 13 a 17. O conhecimento e a habilidade necessária para a defesa e eficiente causa de Cristo. Um conhecimento prático das coisas divinas e de deveres humanos, bem como o poder de exposição concernente ao mesmo e de interpretar e aplicar a palavra sagrada. Mateus 3:54, Marcos 6:2 e Atos 6:10. Deixa eu salvar aqui que eu fiz uma alteração. Deixa eu ver aqui se eu posso aumentar a tela um pouquinho só. Ok, né? Fica melhor para vocês. Aqui a sabedoria e instrução que João Batista e Jesus ensinaram aos homens o plano da salvação. Mateus 11:19. A sabedoria de Deus é manifestada na formação e execução dos seus conselhos. Romanos 11:13. A palavra de sabedoria, pois. Aqui é por causa. Pois parece significar habilidade ou capacidade natural para expressar nos sentidos supramencionados. Deixa eu salvar aqui que eu fiz uma alteração para não ter. A palavra da ciência é um pronunciamento ou declaração de fato inspirado de um modo sobrenatural. Ciência denota conhecimento de Deus, tal como é oferecido nos Evangelhos. 2 Coríntios 2:14. E especialmente na exposição de Paulo fez em 2 Coríntios 10:5. O conhecimento das coisas que pertencem a Deus. Romanos, tem que ser maiúscula, 11:13. A inteligência e entendimento. Éfeso 3:19. O conhecimento da fé cristã. Romanos 15:14 e 1 Coríntios 1:15. O conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo da vida cristã, tal como pertence aos mais avançados. 1 Coríntios 12:8, tá? 13, de 8, 2-8, 14:6. 2 Coríntios 6:6, 8:7 e 11:16. O conhecimento mais elevado das coisas divinas e cristãs, das quais se demonstra numa vida reta. 2 Pedro 1:5. Nas relações com os demais. 1 Pedro 3:7. O conhecimento concernente às coisas divinas e aos deveres humanos. Romano 2:20 e Colossenses 2:3. E qual é a diferença entre sabedoria e ciência? A ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas. E a sabedoria é o conhecimento prático ou habilidade que ordena ou regula a vida de acordo com os seus princípios fundamentais. Tia declara, Thayer, né? Declara que ciência e sabedoria se usam juntas. A primeira parece ser o conhecimento considerado em si mesmo, a outra o conhecimento manifestado em ação. C. Fé. Moelmont traduz: fé especial. Essa deve distinguir-se da fé salvadora e da confiança em Deus, sem a qual é impossível agradar-lhe. Hebreus 11:6. É certo que a fé salvadora é descrita como um dom. Efésios 2:8. Dom aqui é usado em oposição a obras. E 1 Coríntios 12:9. Dom significa a dotação especial do poder do Espírito Santo. O Espírito é o Espírito Santo, né?
Ó, MacDonald Gee descreve o dom de fé como uma qualidade de fé, às vezes chamada por nossos teólogos antigos a fé de milagre. Parece vir sobre alguns dos servos de Deus em tempos de crise e oportunidade especial de uma maneira tão poderosa, que são levados fora do reino da fé natural do homem, de forma que tem uma certeza posta em suas almas que o faz triunfar sobre tudo. Exemplo de operação desse dom, 1 Reis 18, 33, 35 e Atos 3, 4. C. O dom de curar. Uma pessoa que tenha o dom significa que são usados por Deus de uma maneira sobrenatural para dar a saúde aos enfermos por meio da oração. Deixa eu ver. Parece ser um dom sinal de valor especial ao evangelista para atrair o povo ao evangelho. Atos 8, de 6 a 7, 28, de 8 a 10. Mateus 13, 58. O próprio Deus foi limitado em sua capacidade de operar milagres por causa da incredulidade do povo. Todos os crentes em geral e os presbíteros da igreja em particular são dotados de poder para orar pelos enfermos. Marcos 16, 18, Tiago 5, 14. A operação de milagre, literalmente obras de poder. Chave é poder. João 14, 12. Atos 14, 12. Os milagres especiais em Éfeso. Éfeso são uma ilustração do dom. Atos 19, 1, 12, 5, 12 a 15. Salvo aqui antes que perca. F. Profecia. A profecia se distingue de uma pregação comum. A pregação é geralmente produto do estudo e revelação existente. Profecia é um resultado de inspiração espiritual espontânea. A possessão de um dom constituía a pessoa profeta. Atos 14, 32, 21, 29. 1 Coríntios 14, 29. O propósito da profecia no Novo Testamento é declarado em 1 Coríntios 14, 3. O profeta aqui, tá? Edifica, exorta e consola, que é a profecia. Né? A inspiração manifestada no dom de profecia está no mesmo nível da inspiração da Escritura, pelo fato de que os crentes são instruídos a aprovar e julgar as profecias. Importantíssimo isso aqui, viu? 1 Coríntios 14, 29. Não é para sair acreditando em tudo que se fala. Né? Tem que provar e julgar as profecias que são ditas. A razão de provar e julgar é a possibilidade do espírito humano. Jeremias 23, 16. Ezequiel 13, de 1 a 3. Confundir a sua mensagem como a divina. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 20. Trata da operação de dom de profecia. 1 Tessalonicenses 5, 19. Estava em perigo de extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 20. Foram longe em sua desconfiança quanto esses dons. 1 Tessalonicenses 5, 21. Paulo disse que provassem cada mensagem, retivesse o bem, e abstivesse daquilo que tivesse aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. A profecia ou a interpretação deve ser dada à primeira pessoa do singular. Sou eu, o Senhor, que estou falando, povo meu.
Discernimento do Espírito. Aqui temos visto que pode haver uma inspiração falsa à obra do Espírito enganadores ou do Espírito humano, pelo dom de discernimento que há capacidade de possuir a determinado se o profeta está falando e não pelo Espírito de Deus. Esse dom capacita a possuir para enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. A operação de dom de discernimento pode ser examinada por duas provas: a doutrinária, que está em 1 João 4, de 1 a 6, e a prática de Mateus 15 a 23. A operação desses dons podemos ver 2 Reis 5, de 20 a 16. Deixa eu apagar aqui. Atos 5, 3, 8, 23, 16, 16 a 18. Línguas. Variedade de línguas. E o dom de língua é o poder de falar sobrenaturalmente em uma língua nunca aprendida por quem fala. A língua é feita inteligível para outros por meio dos dons, igualmente sobrenatural interpretação. Duas classes de mensagem em língua, louvor e êxtase dirigido a Deus somente. 1 Coríntios 4, 3. E a segunda, uma mensagem definida para a igreja. 1 Coríntios 14, 5. Distingue-se entre línguas como sinal é para todos. Atos 2, 4. E línguas como dom não é para todos. 1 Coríntios 12, 30. E interpretação de línguas. É uma operação puramente espiritual. É o mesmo Espírito que inspirou a falar outras línguas. Portanto, é inspirada, estática e espontânea. Assim como falar as línguas não é concebido na mente, a mesma maneira que a interpretação emana do Espírito antes do intelecto do homem. A língua, em conjunto com a interpretação, toma o mesmo valor da profecia. 1 Coríntios 14, 5. Porque então não nos contentarmos com a profecia? Porque as línguas são um sinal para os incrédulos. 1 Coríntios 12, 14, 12. Aí no 3, a regulamentação do dom do Espírito. 1 Coríntios 12. Paulo tem revelado os grandiosos recursos espirituais de poder disponível para a igreja. No capítulo 14, mostra como esse poder deve ser regulado, de modo que edifique um lugar de destruir, de modo que edifique um lugar de destruir em lugar de destruir a igreja. É para edificar, não é para destruir a igreja. É um jeito que escreveu aqui, que eu coloco aqui o que realmente está no livro. Eu não coloco nada na minha cabeça. Ensino, a gente está transmitindo um conhecimento que alguém escreveu. Agora, se você escreveu, aí é o seu pensamento. Quem escreveu esse livro, esse módulo, foi o Bispo Abner. Então, aqui eu tento ser fidedigno àquilo que ele colocou e ensinar aquilo que ele colocou no módulo. Então, às vezes, algumas expressões eu até mudo, mas nesse caso aqui eu deixei do jeito que está aqui e é uma forma literal. E às vezes é um pouco difícil de entender da aula e para quem está lendo o livro. Capítulo 14 expõe o seguinte princípio para essa regulamentação. Valor proporciona. Os coríntios haviam se inclinado demasiadamente para o dom de língua. Paulo lembra-se que a interpretação e a profecia era necessária para que o povo pudesse ter um conhecimento inteligente do que estava se dizendo. No versículo
Tá? 5 e 10. B. A edificação. O propósito do dom é a edificação da igreja, para encorajar os crentes e converter os descrentes. Mas Paulo diz que um de fora entra na igreja e tudo que ouve é falar em línguas sem interpretação. Bem concluirá, esse povo é um povo demente. Versículo 12 a 23. Sabedoria. Os irmãos não sejam meninos no entendimento. Versículo 20. Em outras palavras, usa o bom senso comum. Domínio próprio. Versículo 32. Alguns coríntios poderiam protestar dizendo: não podemos silenciar quando o Espírito Santo vem sobre nós, somos obrigados a falar. Aqui é o domínio próprio que a profecia está sujeita ao profeta. Paulo responderia: o espírito do profeta estão sujeitos aos profetas. Isto é, aquele que possui o dom de língua pode dominar sua expansão e falar unicamente a Deus quando tal domínio seja necessário. E ordem. Versículo 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O Espírito Santo não inspirará aquilo que deseja ser desordenado. E quando o Espírito Santo é ordenado com poder, haverá uma comoção, um movimento em que tem aprendido a render-se a ele. Não cairão cenas que não edifiquem. F. Susceptibilidade de ensino. Versos 36 a 37. Alguns dos coríntios haviam ficado ofendidos pela crítica construtiva de seus dirigentes. Nota 1. Capítulo 14 de Coríntios. Existe um poder para ser governado. Não teria significado para uma igreja que não experimente a manifestação do Espírito. Coríntios tinha descarregado quanto aos dons espirituais, mas Paulo sabia e colocou de novo sobre os trilhos, para prosseguir enquanto alguns críticos modernos teriam removido a estrada e trilhos. Nota 2 aqui, nota 1. Devemos diferenciar entre a manifestação e reações. Manifestação da eletricidade está na lâmpada elétrica por meio da luz, sendo que o choque que provoca o grito não é manifestação da eletricidade, e sim uma reação. Conforme 1 Coríntios 12, de 7 a 10, muitas operações de dom são biblicamente descritas como manifestação do Espírito. Mas muita manifestação realmente são reações da pessoa do movimento do Espírito. E essa manifestação são gritar, chorar, levantar as mãos e outras cenas. O valor prático do conhecimento dessa distinção. Primeiro, nos ajudará a honrar e conhecer a obra do Espírito Santo sem atribuir a ele tudo o que acontece. Tudo o que acontecer nas reuniões. Salva. Aí os críticos incorretamente concluem que a falta de elegância ou estática na manifestação de certa pessoa prova que a mesma não está inspirada pelo Espírito Santo. Tais críticos poderiam ser comparados ao indivíduo que, ao ver o movimento grotesco, de que estivesse tomando um choque elétrico. Segundo, o conhecimento dessa distinção naturalmente estimulará a reagir ao movimento do Espírito de uma maneira que glorifique a Deus. Ao mesmo tempo, orientado 1 Coríntios 14, é claro que Deus quer que seu povo reaja ao Espírito de uma maneira inteligente, edificante e disciplinada. Aí, em 1 Coríntios 14, 12. Procurai abundar neles para a edificação da igreja.
4. Recepção dos dons. Deus é soberano na questão de outorgar os dons. É Ele quem decide quanto à classe dos dons a ser outorgado. Ele pode conceder um dom sem intervenção humana, mesmo sem a pessoa pedir. Mas geralmente age em cooperação com o homem. O que se requer daqueles que desejam o dom? Primeiro, submissão à vontade de Deus. A atitude deve ser não o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Ambição santa. Procurai com zelo os menores dons. 1 Coríntios 12, 31, 14, 1. Um desejo ardente pelos dons. Naturalmente resultará em oração e sempre em submissão a Deus. 1 Reis, está errado, 3, 5 a 10. 2 Reis, de 2, 9 a 10. Deixa eu lá aqui. Fé. Alguns têm perguntado o seguinte: devemos esperar pelos dons? Posto que os dons espirituais são um instrumento para a edificação da igreja, parece mais razoável começar a trabalhar para Deus e confiar nele para que conceda o dom necessário para a tarefa particular. Uma boa maneira de receber o dom espiritual é estar na obra de Deus, em vez de estar sentado de braços cruzados, esperando que o dom caia do céu. E rendição ou fogo de inspiração pode ser extinguido pela inteligência, daí a necessidade de despertar. Literalmente, acender, o dom está em nós. 2 Timóteo 1,6 e 1 Timóteo 14, do 4,14. Aí, quinto, a prova dos dons. A Escritura e a possibilidade da inspiração demoníaca, como também da suposta mensagem profética que se origina no próprio espírito da pessoa. Como distinguir entre a inspiração falsa e a verdadeira? Deus é, primeiro, a lealdade de Cristo. Ninguém pode expressar a sincera convicção sobre a divindade de Jesus sem a iluminação do Espírito Santo. Romanos 10, 9. Paulo explica aos Coríntios, pois durante uma reunião, estando o dom de profecia em operação, ouvia-se uma voz que gritava: Jesus é maldito. É possível que esse pagão tenha sido entregue ao poder do demônio e se opuserem à confissão de Jesus é o Senhor. Há duas classes de inspiração, a divina e a demoníaca. 1 Coríntios 10, 20. Ele faz lembrar os impulsos de êxtase demoníaco a haver experimentado ou presenciado de algum tempo pagão e assimilava a inspiração que produz a adoração dos ídolos. De um outro lado, o Espírito de Deus inspira a pessoa a confessar que Jesus como Senhor. Portanto, nos que vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3 e Apocalipse 19, 10, Mateus 16, 16 e 17 e João 4, 2 a 1. Prova prática aqui. Os coríntios eram espirituais no sentido de que mostravam um vivo interesse nos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 e 14, 12. B. Prova prática. Os coríntios eram espirituais no sentido que mostravam um vivo interesse nos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 e 14, 12. Apesar de glorificar o poder vivificante do Espírito, havia falta de poder santificador, pois tolerava imoralidade, irmãos processavam irmãos nos tribunais e outros participavam da Santa Ceia do Senhor em estado de embriaguez. Sendo ao cristão uma vida reta e encorajá-los que procurassem os melhores dons. 1 Coríntios
12:31. Fato comprovado que as pessoas deficientes da santidade podem exigir manifestação dos dons. Primeiro, o batismo no Espírito Santo não faz a pessoa perfeita de uma vez. A dotação de poder é uma coisa, a maturidade espiritual é outra. O novo nascimento com o batismo do Espírito Santo são dons da graça de Deus e revelam a sua graça conosco, mas pode haver necessidade de uma santificação pessoal, de que obtenha por meio da operação do Espírito Santo, revelando pouco a pouco a graça de Deus em nós. Segundo, a operação dos dons não tem poder santificador. Exemplo, Balaão tinha o dom profético, embora o seu coração desejasse extrair o povo de Deus por dinheiro. Terceiro, Paulo nos diz claramente que a possibilidade de possuir dom sem possuir amor. A consequência daqueles que exercitam o dom da arte e do amor, primeiro será a pedra de tropeço constante para aqueles que conhecem o seu verdadeiro caráter. Segundo, os dons não lhes são de nenhum proveito. Nenhuma quantidade de manifestação espiritual, nenhum zelo ministério, nenhum resultado alcançado pode tomar o lugar da santidade pessoal. Hebreus 12:14. E por final, a prova doutrinária. O Espírito Santo veio para operar na esfera da verdade com relação à deidade de Cristo. Deidade e divindade. Em deidade aqui quer dizer divindade. E sua obra expiatória. É concebível que ele contradissesse o que já foi revelado por Cristo em seus apóstolos. Portanto, qualquer profeta, por exemplo, que negue a encarnação de Cristo, não está falando do Espírito de Deus. 1 João 4, 2 e 3. Bem, aqui nós terminamos a aula 6. Muito obrigado por ter assistido. Eu aguardo todos para a aula 7. Quero lembrar aqui aos alunos que não se esqueça de consultar todas as referências para ter um embasamento da argumentação que foi feita aqui. Tá? Muito obrigado, até a próxima aula.